Olá a todos e bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje temos pela frente uma jornada verdadeiramente fascinante pela origem de tudo o que conhecemos. Vamos mergulhar nos detalhes do documento 58 do livro de Urântia. Em vez daquela história que todos aprendemos na escola, este texto apresenta uma cosmologia alternativa, superestruturada e complexa, que descreve passo a passo como a vida terá sido estabelecida na Terra. Não se trata de todo de uma narrativa convencional, mas sim de uma visão cósmica onde cada detalhe geológico e biológico parece obedecer a um plano meticuloso. Ora bem, para percebermos a fundo esta narrativa, temos de começar por olhar para este número, o 10. Sabem porquê? Segundo este material, o nosso planeta Terra, que no texto é designado pelo nome cósmico de Urântia, não é de todo uma rocha qualquer a flutuar ao acaso no espaço. O texto defende que Urântia é um chamado planeta decimal. Na prática, isto significa que, neste universo local, exatamente 1 em cada 10 planetas é escolhido deliberadamente para servir como um autêntico laboratório cósmico, destinado a fazer experiências e modificações nos padrões de vida. Então, mas quem é que realiza exatamente estas experiências? É aqui que o documento introduz a figura dos portadores da vida. De forma muito neutra e descritiva, o texto apresenta estas entidades como seres extraterrestres, vindos de uma capital com o nome de Jerusalém. E a função cósmica reportada deles é muito simples e, ao mesmo tempo, incrivelmente complexa. Formular e implantar a vida de forma super cuidadosa, ajustando a biologia para que possa sobreviver num ambiente tão peculiar do nosso planeta. Certo. Vamos lá focar-nos na linha do tempo. Temos aqui o nosso roteiro cronológico e é uma janela temporal absolutamente épica de 150 milhões de anos. Começa há 600 milhões de anos, num mundo completamente inóspito que se preparava fisicamente. Passamos depois pela implantação biológica, pelos movimentos radicais da crosta terrestre, até atingirmos aquele marco fundamental há 450 milhões de anos, a explosão da vida animal. Uma época superdinâmica cheia de ação. Passando então à nossa primeira secção, o planeta experimental. Recuando exatamente à marca dos 600 milhões de anos, os tais portadores da vida começaram por avaliar os pré-requisitos físicos do planeta. E o detalhe brilhante é este: o padrão de vida que conceberam baseava-se em cloreto de sódio. Basicamente, isto queria dizer que a biologia não podia arrancar enquanto os oceanos não estivessem salgados o suficiente. O mais incrível aqui é a afirmação do texto de que a mesmíssima solução salina onde a vida ancestral começou é exatamente a que circula hoje dentro do nosso corpo. O nosso plasma sanguíneo é literalmente o legado direto desse oceano antigo que continua a banhar cada uma das nossas células nesta solução salina vital. Impressionante, não é? E isto leva-nos logo à secção 2, preparando o cenário. Mas atenção, antes de sequer podermos falar de biologia, a física e a atmosfera do planeta tinham de estar em perfeita harmonia. A escala da energia a envolver nisto é simplesmente astronómica. O livro dá um exemplo brutal para ilustrar a luz solar que atinge o planeta. Diz-nos que, se a luz que cai só sobre a América do Norte fosse taxada a meros 2 cêntimos por kWh, a conta de luz ao final do ano ultrapassaria os 800 quatrilhões de dólares. É uma forma simplesmente espetacular de visualizarmos o volume maciço de energia que faz este mundo funcionar. E é mesmo com base nesta complexidade gigante que o material argumenta a favor de um propósito totalmente deliberado, rejeitando a ideia do acaso evolutivo. Os autores do texto afirmam ter mesmo catalogado evidências específicas para provar isto. Apontam para 50 mil factos da física e da química, mais 100 mil factos não físicos, e ainda listam mais de 40 operações protetoras da Terra. Coisas que poderiam parecer acidentais, como a camada de ozono que filtra na perfeição a radiação ultravioleta, como um escudo protetor absolutamente vital e intencional. O que ilustra brilhantemente o que vos estou a dizer é a extrema engenharia térmica aqui do planeta. Vejam bem as variações de temperatura. Se subirmos pela atmosfera fora, a temperatura cai a pique na troposfera. Até aqui tudo bem, mas o que o texto sublinha é que lá bem no alto, no nível das auroras boreais, o calor dispara para os 650 graus Celsius e tudo isto devido à influência das manchas solares que ionizam o oxigênio. É uma demonstração incrível das forças colossais que estão em jogo muito acima das nossas cabeças. Chegamos então à nossa terceira secção, a implantação da vida. Dando um salto temporal para a marca dos 550 milhões de anos no passado, o cenário físico, bruto mas protetor, estava finalmente pronto para a ação. E o texto faz questão de esclarecer um conceito que vira um pouco a típica teoria de panspermia do avesso. Embora se chamem portadores da vida, o relato assegura de forma muito direta que nenhuma vida foi transportada de fora pelo espaço sideral até cá. Nem pensar. O que dizem é que a vida foi formulada localmente, totalmente única, original para o planeta e plantada diretamente aqui, nas águas quentinhas e convidativas do nosso mundo ancestral.
Para terem a certeza de que nada corria mal com esta nova vida, o livro conta que se fizeram 3 implantações em simultâneo, idênticas e em pontos muito estratégicos. Colocaram a flora marinha mais antiga em baias protegidas e pouco profundas. Na zona central, que hoje seria a Eurásia e a África, na oriental, a Australásia, e na ocidental, para os lados da Groenlândia e das Américas. A ideia desta redundância geográfica era mesmo garantir que a biologia sobrevivia em força antes de os continentes começarem a partir-se aos bocados. Avançando na história. Secção 4. A deriva continental. Pois é, passaram-se mais 50 milhões de anos. A vida vegetal estabeleceu-se em peso e aquele imenso supercontinente preparava-se para começar a sua lenta viagem de deriva. A mecânica descrita por este texto para explicar como a Terra se move depende muito do peso e da densidade. Basicamente, os continentes são compostos na sua base por granito, que é bastante leve, já os fundos oceânicos são de basalto, que é muito mais denso e pesado. Na prática, o que nos dizem é que as massas de terra de granito flutuam literalmente numa espécie de almofada gigante de basalto derretido que se está por baixo. Então o que é que isto provoca? Um diferencial de pressão que é difícil de imaginar. A massa gigante dos continentes empurra as margens com uma força brutal. O texto aponta para uns colossais 1.300 kg por centímetro quadrado. Em forte contraste, o fundo do oceano tem apenas a pressão da própria água em cima de si, que ronda aos 350 kg por centímetro quadrado. É precisamente esta gigantesca diferença de pressão constante que vai obrigando, devagarinho, as massas de terra a deslizarem em direção aos fundos mais profundos do oceano. E entramos assim na secção 5, o salto da evolução. Com toda esta Terra em movimento há 450 milhões de anos, acontece a passagem para a vida animal. E o que é mesmo giro nesta alegação que o texto faz é o que diz sobre a famosa árvore da evolução que todos conhecemos. Eles dizem literalmente que o mistério dos elos perdidos entre os grandes reinos animais nunca será resolvido, porque esses elos simplesmente não existiram. O argumento é que espécies totalmente novas apareceram de repente, fruto de mutações radicais, surgindo no ambiente biológico já de forma completamente desenvolvida. Claro que, com os mares em constante mudança e a ficarem muito mais salgados por estarem a encolher, a vida lá dentro não teve a tarefa facilitada. Estes organismos tiveram de arregaçar as mangas, metaforicamente, claro, e lutar pela sobrevivência com adaptações incríveis. Os animais marinhos tiveram de aprender rapidamente a expulsar o excesso de sal que lhes entrava no corpo. Por outro lado, os que fugiram para as águas doces dos rios tiveram de fazer exatamente o oposto. Tornaram-se especialistas em agarrar e reter o pouco sal que tinham, para não morrerem. O que nos traz à nossa última secção, o livro de pedra. Ora, como devem imaginar, toda esta luta biológica monumental deixou marcas no planeta. E é aqui que a conversa desce literalmente à terra firme. O livro diz-nos que a quantidade de rocha que gravou toda esta história é brutal. Estamos a falar de camadas de pedra antiga com espessuras que vão dos 2.500 aos impressionantes 6.500 metros em algumas zonas do globo. É sobre o peso de quilómetros e quilómetros de rocha antiga que estão escondidos os primeiros sinais de vida, como as algas e as esponjas primordiais. O mais curioso é como o material que estamos a analisar aponta para locais muito concretos e reais para suportar esta narrativa. A história desta luta inicial estará cravada nas rochas ao redor do Lago Superior ou nas majestosas camadas do Grand Canyon, esculpido pelo Rio Colorado. Mas o exemplo mais interessante que o texto destaca fica no Wisconsin, no Vale do St. Croix. Alegadamente, foi ali que o chão da Terra se abriu tantas vezes seguidas que ainda hoje se podem contar 127 derrames de lava diferentes, uns em cima dos outros. Basicamente, a ideia-chave que nos querem passar é que a crosta do nosso planeta funciona como um arquivo físico super fiável. Chamam-lhe o livro de pedra. Apresentam a própria geologia da Terra como uma espécie de diário gigante infalível, que registra com exatidão todos os solavancos desta história. E segundo esta perspectiva, esse livro gigantesco está só pacientemente à espera que a humanidade consiga juntar sabedoria suficiente para o saber interpretar e ler de fio a pavio. E para rematar esta autêntica odisseia de 150 milhões de anos, o documento deixa-nos com uma citação que, devo dizer, é bastante poética e poderosa. O pó sobre o qual pisamos esteve vivo outrora. Acaba por ser um daqueles lembretes incrivelmente humildes. Cada bocado de terra que trilhamos hoje faz parte de uma cadeia contínua de sobrevivência, de adaptação brutal e de transformação ao longo de milhões e milhões de anos. E é assim que terminamos a nossa exploração deste material tão complexo. Passámos por escalas de densidade de granito, vimos mutações surgirem do nada e abordámos a teoria de que tudo na biologia foi altamente desenhado. Mas depois de ouvirmos isto tudo, se realmente este mundo foi criado de propósito para ser um laboratório cósmico gigantesco, então pergunto-vos, de que enorme experiência é que nós, humanos, fazemos parte no dia de hoje? É daquelas perguntas que ficam a pairar no ar. Continuem a explorar as grandes questões e encontramos-nos na nossa próxima análise.